Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma análise de fechamento, pregão aqui desta quarta-feira, dia 23 de fevereiro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e estou aqui mais uma vez para acompanhar todos vocês neste fechamento de mercado, comentar aí sobre a queda de 1% do Ibovespa no dia de hoje, devolvendo basicamente toda a alta que foi apresentada ontem na terça-feira. Antes de darmos início, vou rodar aqui a vinheta, peço que você já deixe seu like e nos comentários aí qual é a BDR que você quer que eu traga amanhã aqui na nossa análise de fechamento. Hoje eu já trouxe duas aqui, uma pedido do Eloy e outra do Ricardo. Então já escreve aí nos comentários qual é a BDR que você gostaria que eu analisasse amanhã. Ibovespa na tela, esses serão os ativos analisados, tem bastante ativo aqui, começando aí pelo Ibov, Petrobras, Vale 3, Mini Índice, Mini Dólar, Tasa 4, Vivt 3, Prio 3, Klabin, Semig 4, Brap 4, MGRU 3, Rent 3, Itube 4, VEG 3, Uber, que é o pedido aí do Eloy, e a outra BDR é EQIX34, essa daí eu não conheço a empresa, né? Então quem pediu aí foi o Ricardo, então trazendo aí todos esses ativos para a nossa análise de fechamento. Então vamos dar início, que hoje vai ser um pouquinho mais longa. Deixa eu só retirar os ativos da tela. Perfeito, então começando aí pelo próprio Ibovespa, caindo aí 1% no dia de hoje, basicamente todos os ativos já saíram de leilão. Então confirmando aqui esse fechamento, voltando a dar sequência aqui no movimento abaixo aqui da região da média móvel de 13 períodos. Então teve aqui uma superação de máxima. Lembra ontem que eu fiz aquela parábola de quando você está descendo ali uma rua, né, que é descida, uma ladeira, enfim, de bicicleta ou de carro, e aí você vai freando um pouco ali na descida, que foi esse candle de alta. Então você vem dentro de um movimento de baixa, você vem dentro ali da ladeira, você freia um pouco esse movimento, mas a expectativa, a probabilidade é de que você continue esse movimento. Por quê? Porque você está numa ladeira, você está numa descida. Então a expectativa é de que ainda possa apresentar a continuidade do movimento de baixa. Porém, como você está freando, esse movimento é um pouquinho mais desacelerado. Então ainda existe a expectativa de poder vir testar aí a região entre os 110 mil e os 109 mil pontos. Lembrando que essa região aqui de perda de mínima dos 110.320 anularia a tendência de alta aqui do curto prazo do Ibovespa. Tá? Ainda assim, seria algo natural ter essa sequência de movimento, porque o semanal pode vir aqui ainda testar a região da média móvel, que está ali nos 109.744 pontos. Então vamos continuar aí de olho no decorrer dessa semana. A expectativa é que possa dar continuidade aí de fato no movimento de baixa, tá? Fechando inclusive aí bem próximo da mínima do dia o Ibovespa, né? O fechamento foi no 111.756 e a mínima em 111.748. Então muito próximo mesmo aí da mínima do dia. Falando agora de PTR4, no dia de hoje, alta de 1,42%, dando sequência no movimento, mínimas ascendentes, então movimento de alta, mas sem ir muito longe, ainda respeitando essa região de resistência aqui, próximo aí dos R$ 34,30. Então, basicamente, respeitando esse patamar de resistência. Sem possibilidade de compra para quem está interessado em compra no curto prazo. E para quem já está posicionado na ponta compradora, recomendação de reposicionar o stop abaixo da mínima de hoje a partir de amanhã em R$ 33,80. Então, perdeu aqui a mínima de hoje, a partir de amanhã, sinalização aí de saída. Falando de Vale 3, no dia de hoje, 1% de queda, abriu dentro de um gap de alta, testando a região da média móvel de 13 períodos e devolvendo aqui esse movimento, perdendo uma nova mínima, gerando o quê? Nova sinalização de topo descendente, dessa vez em cima de uma região de resistência, não só a média móvel, mas também essa região aqui de topo anterior. Então, aumentando aí a probabilidade de dar sequência aqui nesse movimento nos próximos dias também, vindo testar primeiramente o suporte aqui na casa dos R$ 83,40. Depois disso, tem outro suporte aqui nos R$ 80,87. Então, expectativa um pouquinho mais negativa aí para Vale nos próximos dias. Para quem está interessado em novos aportes,
pode aí olhar com bons olhos para essa região mencionada ali do gráfico diário, que fica próximo aí dos 83,40, que seria também uma região de suporte aqui no semanal. Melhor ainda se testa essa região e gera o sinal de alta. Então um aporte aqui após o sinal de alta, tá? Falando isso aí especificamente para o Eduardo, que eu sei aí que nos acompanha e gostaria de fazer novos aportes aqui na Vale. Então eu aguardaria por esse sinal. Falando do mini índice aqui neste momento, gráfico diário, o que nós temos é queda de 1,53%, gerou uma sinalização de alta, que foi a superação da máxima de um candle anterior, mas voltando a fechar aqui bem longe da região da média móvel, bem próximo aqui da mínima deste fundo. Vamos só ver se não perdeu, né? 112.950, 112.925. Então perdeu aqui a mínima deste fundo, que foi apresentada hoje mesmo. Então retomando aí um viés negativo de poder dar sequência nesse movimento de baixa. Gráfico de 60 minutos, abriu aqui dando sequência no movimento de alta que já vinha sendo apresentado, respeitou essa região de fundo anterior aqui como um ponto de resistência e deu sequência no movimento de baixa. Respeitou o suporte, lateralizou, tentou se aproximar da região da média móvel e mais uma vez deu sequência no movimento de baixa, fechou a região do gap e perdeu aqui, como mencionado, a mínima do fundo aí no 112.950. Para amanhã, gerou sinal de alta aqui logo na abertura, abre a possibilidade de compra, mas tentando pegar um repique do preço em direção à região da média móvel ou em direção aqui ainda essa região de resistência na faixa ali dos 103.745 pontos. Bateu nesse nível de preço, seja aqui pelo gráfico de 60, pelo gráfico de 10 ou de 15 minutos, gerou sinal de baixa na sequência, possibilidade de abertura de venda e saída dessa posição comprada aqui contra essa tendência indefinida, mas com viés mais negativo, tá? Então abriria aí essa possibilidade de compra. Abriu aqui em cima já dentro de um gap de alta, respeitando essa região de resistência, olharia mais para venda, tentando pegar então o fechamento aí do gap na casa dos 103.135 pontos. Abriu dentro de um gap de baixa, já perdendo esse suporte, olharia também para sinal de baixa abaixo do fechamento de hoje. Então retorna, bate aqui na região do fechamento, gera um novo sinal negativo, outra possibilidade de venda. Então ficar de olho aí nessas possíveis aberturas do mercado. Falando aqui do dólar no dia de hoje, gráfico diário, queda de 1,2% até o momento, dando sequência aqui na tendência de baixa que vem sendo apresentada pelo gráfico diário. Dólar aqui hoje na mínima oscilou abaixo dos R$5, bateu ali nos 4.997,50. Então basicamente aí se segurando na região dos R$5 neste momento. Vou até colocar aqui pelo gráfico semanal que o próximo nível de suporte mais relevante fica aí na casa dos 4.936, tá? Então fica aqui nessa região. Expectativa de poder vir testar aqui esse patamar de preço nas próximas semanas, nos próximos dias, nas próximas semanas, tá? Então, olhando até para o gráfico mensal, seria basicamente vir testar aqui essa região de preço. Depois disso tem a própria mínima desse fundo e um pouquinho mais abaixo aqui a mínima desse candle de alta aqui que foi apresentado lá atrás em 2020, né? Então os níveis de preço são fechamento 4.998, a mínima 4.895 e a outra mínima 4.820. Então esse nível de preço que ainda pode vir a ser testado aí também nas próximas semanas ou no próximo mês ainda. De qualquer maneira, bem forte aqui esse movimento de queda do dólar e está num nível muito importante neste momento. Falando aqui do gráfico de 60 minutos, abriu dentro de um gap de baixa, confirmando o novo pivô de baixa, depois daquela lateralização, apresentou um recuo do preço, se aproximando da região da média móvel, mais um movimento de baixa e tentando apresentar mais uma vez um recuo do preço. Apresentou esse recuo aqui amanhã, gerou sinal de baixa, testando a região da média móvel, ou até mesmo se esticar um pouquinho mais aqui em cima, testar essa região de topo e gerar sinal de baixa, também abre possibilidade de venda aí na ponta vendedora, tentando pegar a continuidade do movimento de baixa. A média móvel aí na região dos 5,02 e esse topo aqui nos 5,035, então poder vir aqui ainda nessa região. Vou até colocar no gráfico de 10 minutos, que hoje no radar do mercado nós estávamos acompanhando, teve esse movimento de baixa e eu mencionei que eu compraria aqui essa superação de máxima tentando pegar um repique. Inclusive o repique foi bem fraquinho, aí eu terminei aqui o radar do mercado neste momento, bem próximo ali do meio-dia, e eu mencionei que ainda tinha uma expectativa um pouquinho maior e de fato aqui o dólar deu continuidade no movimento, né? Veio testar essa região de topo anterior e aí depois deu essa saída. Então, para quem conseguiu pegar ali aquela região mencionada no radar do mercado,
conseguiu aqui pegar próximo aí dos 29 pontos no dólar, né? Algo muito bom, né? Enfim, amanhã abriu aqui dentro de um gap de alta, fugindo dessa região aqui de topo, lateralização e lateralização anterior. Qualquer sinalização de alta acima desse patamar de preço, apoiado pela média móvel, abre possibilidade de compra. Abriu aqui já dando sequência no movimento de baixa, testando essa região de suporte, lateralizou, confirmou o pivô, possibilidade de venda. Abriu perdendo essa região já dentro de um gap de baixa, retornou, girou topo descendente, venda, ou ainda esticou um pouquinho mais o movimento, fechou o gap e gerou novo sinal de topo descendente aqui em cima, venda também apoiado principalmente ali pela região da média móvel. Então, abriu acima desse patamar de preço aqui, basicamente dos 5,012, possibilidade de compra através de um novo sinal de alta. Enquanto não voltar para cima desse patamar, qualquer sinalização negativa aqui abre possibilidade na ponta vendedora, lateralização, topo descendente, enfim. Falando aqui agora de TASA 4, vou passar rapidamente aqui pelas recomendações de swing trade. No dia de hoje, apresentou alta de 2,7%, enfraquecendo aqui a nossa recomendação na ponta vendedora. O nosso stop ainda está posicionado aqui acima dessa região, dessa máxima que foi apresentada anteriormente e batendo aqui nessa região, basicamente, respeitando mais uma vez. Enfim, enfraqueceu bastante a nossa operação, mas enquanto não atingir o stop ali, continuamos posicionados. Falando de Vivid 3, essa aqui é uma operação na ponta compradora, recomendada também dentro do aplicativo DV Invest. Hoje apresentava boa alta e acabou cedendo bastante aqui, fechou ainda em alta de 0,16%, mas voltou a fechar aqui abaixo da região da média móvel de 3 períodos. Vale ressaltar que o nosso stop está aqui embaixo, bem protegido também, então continuaremos posicionados nessa posição até que atinja aí ou o objetivo ou o stop dela. Falando de Prio 3, hoje apresentando alta de 1,43%, chegou a subir um pouquinho mais no dia, né, apresentando alta de 4,5% ali basicamente, e ainda dentro desse movimento de alta. Eu mencionei ali que a expectativa, depois de ter perdido essa mínima, enfraqueceu bastante, né, de dar sequência de uma maneira mais relevante aqui no movimento. Ainda assim, o stop está, tecnicamente falando, abaixo aqui da mínima do fundo, nos 24,29, e tem também o stop na volatilidade, para quem estiver posicionado aí no curto prazo nesse papel, seja através da nossa recomendação ou por ter entrado aí por conta, tem esses dois possíveis stops aqui ainda para continuar trabalhando, tá? Não reposicionaria ainda nenhum deles, né? Ainda manteria, independente de qual eu teria escolhido no começo, eu manteria qualquer um desses dois ainda, tá? Não, por exemplo, não colocaria aqui abaixo dessa mínima a partir de amanhã ainda. Falando de Klabin, foi uma recomendação na ponta vendedora no dia de hoje aqui, enviada lá dentro do aplicativo DV Invest, na perda da mínima do pregão de ontem. Essa que abriu aí testando a região da média móvel e deu sequência aqui no movimento de baixa, caindo 3,37% e acionando aqui a nossa venda. Então a expectativa de poder dar sequência nesse movimento de baixa, depois de não só gerar o topo descendente, mas também confirmar aqui um novo pivô de baixa. Então aumentando ainda mais essa probabilidade de dar sequência neste movimento. Falando de CEMIG 4, foi uma outra operação aqui recomendada dentro do aplicativo DV Invest, essa na ponta compradora, na superação da máxima aqui do pregão de ontem e subindo aí 2,28%, gerando um novo sinal de fundo ascendente, então aumentando aí a probabilidade de também poder dar sequência aqui nesse movimento de alta nos próximos dias. Então, ficar de olho aí nesse papel também para os próximos dias na nossa recomendação. E BRAP 4, que na sessão de hoje apresentou queda aqui de 2,17%, perdendo a mínima do fundo e acionando o stop da nossa operação aqui na ponta compradora. Vou colocar o resultado para vocês na tela. Deixa só eu arrumar aqui. BRAP 4 na ponta compradora foi acionado aqui hoje. Está na tela aí para vocês. Prejuízo de 2,92% na operação. E sobre o capital total, 0,5% aqui de prejuízo, né? Então, sempre controlando aí, tendo a gestão de risco aí sobre o nosso capital total. Então, ativou aqui o stop da nossa operação, então saída aí no dia de hoje dessa recomendação de compra. Falando agora de MGLU3, no dia de hoje,
apresentando queda de 2,64%, e o ponto de atenção aqui vai para quem abriu uma compra aqui nesse sinal de fundo que foi apresentado hoje, já acionou o stop da operação, tá? Então basicamente aí fez um day trade, infelizmente, no dia de hoje para quem abriu essa compra. Não recomendo continuar posicionado nesse papel, aumenta ainda mais a chance de poder dar sequência no movimento de baixa, poder vir testar a região dos 5,60 aí e até mesmo perder esse nível de preço por conta da fraqueza que vem sendo apresentada realmente aí na ponta compradora. Gera o sinal de alta, não consegue dar sequência no movimento de maneira relevante, né? Olha lá, sempre acaba cedendo, então não recomendo ficar posicionado no curto, no médio e no longo prazo desse papel. E ainda mantenho a minha recomendação de compra apenas acima dos R$ 7,41. Falando agora de Rent 3, no dia de hoje, apresentando queda de 5,23%, abrindo aí dentro de um gap de baixa, né? Não teve aqui o gap de corpo, mas se a gente olha ali para o gráfico de 60 minutos, teve aqui esse gap mencionado, conforme eu falei. E perdendo aqui a mínima do fundo que havia sido apresentado ontem, né? Então já anulando para quem colocou stop técnico, né? Abaixo ali dos 57,71, anulando aqui a operação na ponta compradora, então gerando stop aí dessa operação. Para quem colocou stop na volatilidade, ainda está dentro aí dessa operação, tentando pegar a continuidade do movimento de alta, mas essa perda de mínima enfraqueceu bastante a expectativa de ter esse movimento já de uma maneira mais relevante aí nos próximos dias. Então não contar muito com isso daí realmente para as próximas sessões. Seria até interessante caso vá apresentando novas mínimas ascendentes e reposicionando stop aí no decorrer do movimento. Falando agora de YouTube 4, na sessão de hoje apresentando aí queda de 1,4%, confirmando mais um fechamento abaixo da região da média móvel. Vale ressaltar que já fechou aqui o gap que havia sido apresentado, mas o ativo ainda dá sequência nesse movimento de baixa e a maior probabilidade é que venha fechar aqui o gap de corpo também. Então a gente consegue ver que não tem aqui nenhuma barra dentro desse espaço, né? Então pode vir ainda fechar aqui o gap de corpo, que seria basicamente o que, Kaique? Vou colocar em azul aqui para vocês. Basicamente tem mais um candle aqui, né? Bem em linha ali com o fechamento desse candle. Então realmente fechando o gap de corpo aqui no curto prazo. Ainda assim eu olharia aí para a ponta compradora, se conseguir fechar esse gap de corpo e apresentar um novo sinal de alta aqui, tentando pegar algum movimento aqui para cima da média móvel, sem forçar muita barra aí para cima, porque o gráfico semanal lá já gerou também no sinal de topo, né? Então sem forçar muita barra aqui, a expectativa de um swing trade. Falando de VEG, hein? No dia de hoje, VEG caindo 3,15%. Para meu amigo Maurício, para minha amiga Luciana, até a Cássia, que gostam desse papel aqui. No dia de hoje, eu sinto em dizer aí que gerou sinal de saída para quem estava comprado no curto prazo e ainda possibilidade na ponta vendedora. Ao perder aqui a mínima desse fundo, abriu aí uma possibilidade de venda nesse mesmo candle, tá, pessoal? Um stop aqui em cima da máxima dele. Então, o candle responsável por esse rompimento, abrindo uma possibilidade de venda descoberto, com stop aqui em cima dos R$ 30,17, aumentando aí a expectativa de poder vir buscar aqui o fundo nos 28,36 e ainda a mínima dele nos 27,94, né? Lembrando que lá no gráfico mensal tem uma região aqui da retração de Fibonacci que pode vir ainda funcionar como ponto de suporte nos 27,81, mas caso confirme um fechamento abaixo, ou seja, perdida aí, vai aumentando a chance de buscar os próximos níveis de preço aqui, como por exemplo os R$ 23,80. Falando aqui agora da nossa primeira BDR, Uber, no dia de hoje, gráfico diário, que foi o pedido aí do Eloy, hein? Caindo 5,3% e dando sequência aqui na tendência de baixa, no movimento de baixa que já vinha sendo apresentado. Inclusive, Eloy, eu vi que você comentou ali que existe sim expectativa de alta no papel, mas não existe, tá? Tecnicamente falando, pelo menos não existe. Eu não sei se você viu algum fundamento aí da empresa, e aí eu não olho para essa parte, mas a partir do momento que o ativo perdeu aqui essa região de fundos anteriores que vinham sendo apresentado, aumentou foi realmente aí a expectativa de mais queda aqui no papel, tá? No preço do ativo. Então a gente olha aqui o gráfico semanal, o próximo nível de suporte mais relevante fica aqui atrás, na casa dos R$ 39,00. Pelo gráfico mensal, seria basicamente aqui a mesma região de preço. Então, caso seja perdida, aí não tem nem mais nível aqui de suporte, né, relevante. Ficaria ali basicamente no IPO do papel, né, quando começou a ser negociado, que ficaria ali próximo dos R$ 30,88. Então, um viés bem negativo mesmo, tá? Se tiver comprado aí, é sinal de saída.
né, imediata mesmo, e só compraria aqui contra a tendência se esticar um pouquinho mais aqui da região da média móvel ainda, apresentando um novo sinal de fundo. A nossa segunda BDR é Equinix. Equinix foi o pedido do Ricardo. Tendência de baixa, Ricardo testou ali a região da média móvel, gerou um novo sinal de topo descendente, hoje confirmando aí um novo pivô de baixa ao perder a mínima deste fundo. Expectativa de dar sequência no movimento. Se você estiver comprado, sinalização de saída aqui. Se você quer comprar, eu ainda aguardaria esticar um pouco mais esse movimento para tentar abrir uma compra. Mas toma cuidado, porque a tendência de baixa está bem forte mesmo. Veja que quando gera o sinal de alta, ele nem consegue apresentar o repique, né? Ó, apresentou aqui uma vez, duas, três, aqui 4, aqui 5, né? E mesmo assim ele não anda, né? Ele não anda, então toma cuidado aí. Mesmo uma compra aqui de curto prazo, de swing trade contra a tendência, o ativo pode não andar tanto assim, tá? Semanal bem ruim também, olha lá. E o mensal pior ainda, né? Então assim, toma cuidado. Já perdeu aqui o fechamento desse fundo anterior. Enfim, bem ruim mesmo o cenário técnico desse papel. Mesmo com o cenário, vou colocar a câmera grande agora, mesmo com o cenário ali do S&P e das BDRs bem ruins, ainda tem alguns papéis que não perderam níveis importantes de preço, como a região da média móvel, como até mesmo nem testaram ainda um primeiro suporte, né, como é o caso da Apple, como é o caso ali da BERC 34. Então assim, existem algumas BDRs que ainda estão melhores tecnicamente falando. Então tentem focar um pouquinho mais nessas que ainda nem testaram suporte ou estão testando suporte agora, ao invés dessas outras que já estão assim, ó, perdendo vários níveis de preço de anos anteriores, já estão bem esticados para baixo, tá? Esses não são os papéis ideais aí para vocês ficarem posicionados, tá bom? Agradeço aí pela atenção de todos vocês, desejo uma excelente noite de quarta-feira e a gente se vê aqui mais uma vez amanhã no nosso Radar do Mercado e mais tarde ali na nossa análise de fechamento. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela atenção e até mais.